Olá, sou Ed Fogaça e eu estou gravando esse vídeo hoje não para tratar de técnicas no saxofone ou na flauta transversal. É uma maneira mais geral, digamos assim, globalizada de enxergar o estudo de um instrumento musical, ou seja, de estudar música. Então, vou dar alguns exemplos aqui, vou tratar de vários assuntos a respeito do que eu estou querendo passar para vocês. Claro, é um ponto de vista meu, de algumas colocações que eu vou fazer. Se vocês concordarem, por favor, compartilhe esse vídeo com outros amigos, com outros colegas. Então, você sempre tem que saber o porquê, para que você está estudando determinados exercícios, determinados estudos. Para quê? Qual o objetivo? O que você vai querer com aquele exercício? Qual o resultado? Então, eu vejo muito assim nas conversas, aí, principalmente nas redes sociais, assim, para estudar, para ter um som bom no instrumento, principalmente no instrumento de sopro, é estudar nota longa. Como assim estudar nota longa? É só pegar o instrumento, sair soprando, um naviozão lá que vai melhorar o som? Não, está errado. Se algum professor também passar essa informação dessa maneira, ele está completamente errado, é a minha opinião. Por quê? Nota longa, se você estiver fazendo nota longa com a embocadura errada, não estiver trabalhando a questão da flexibilidade, está tocando nota grave, posição, cordas vocais, região da garganta, como se estivesse cantando nota grave. Está fazendo nota longa nos agudos, como se estivesse cantando uma nota aguda. Embocadura, toda a questão do apoio dos dentes, lábio inferior, lábio superior, língua, tudo isso é importante. Então não é só sair soprando, fazendo nota longa que vai melhorar o som. Não, eu preciso de todas essas informações, trabalhar cada uma delas separadamente, ter consciência para daí eu fazer um exercício de nota longa. Não é dessa maneira, só sair soprando. Você pode estar perdendo um grande tempo da sua vida aí fazendo isso. Então você precisa ter informações corretas. Então, eu particularmente, com os meus alunos, eu não passo exercício de nota longa. Por quê? Porque é um exercício difícil. Olha quanta coisa envolve para poder estudar nota longa. Não é assim sair soprando. Sopra que também vai aumentar a respiração. Não, como assim? Eu preciso entender o processo de inspiração, de expiração, não respirar em dois tempos, ter o apoio dos intercostais, entender essa musculatura, entender o diafragma, como é que funcionam esses músculos, né? Tanto os intercostais como o diafragma. Eu preciso entender, aprender a respirar. Respiração baixa, respiração média, respiração alta. Então não é sair a nota longa, é só você fazer nota longa que você vai aumentar a sua capacidade de som, de ar, sei lá o que. Então é muita besteira que se fala aí nas redes sociais. Tem que tomar muito cuidado com isso. E tem professor também falando isso. Infelizmente tem professor falando dessa maneira, explicando. Explicando não, mandando estudar e não explicando o porquê daquele exercício. Então tem que tomar cuidado com isso, tá ok? Outro ponto que eu vejo assim, acho que já comentei isso em outros vídeos. Esse dia eu fiquei super chateado porque eu admirava uma pessoa aí que tocava, né? Ainda toca bem, mas ele falando mal, né, de um outro instrumentista. Isso seria um preconceito, porque ele não concordava com o estilo que o outro músico tocava. Isso eu acho um preconceito musical. Eu sempre falo, existe o sertanejo bom, o sertanejo ruim, o pagode bom, o pagode ruim, o jazz bom, o jazz ruim, música erudita boa, música erudita ruim. Todos os estilos têm os extremos. O que vai fazer a diferença? É saber usar os elementos musicais com bom gosto, com conhecimento e bom senso. De repente, um sertanejo de raiz não vai usar tanta informação como tocar um bebop. Mas o estilo do sertanejo raiz é assim. Não é porque tem menos informação musical que ele é ruim. Eu estou dando um exemplo. Ou é pior ou melhor que um outro que tem mais informação. Porque você pode ter muita informação e não saber o que fazer com aquilo, né? É a mesma coisa quando alguém pergunta assim, o que precisa para estudar improvisação?
daí, ou um professor, qualquer um outro lá fala assim, é só estudar arpejos e só estudar escala. Não, eu tenho que entender a formação dos acordes, quais notas, de onde vem esse acorde, a escala. Eu tenho que fazer uma relação escala-acorde, qual escala que é para cada acorde. Não estudar tecnicamente. Eu posso estudar escala tecnicamente, eu posso estudar arpejo tecnicamente, mas não fazendo uma relação com a improvisação. Muitos alunos já vieram estudar improvisação comigo e acabaram desistindo na segunda aula. Por quê? Na primeira aula eles falavam, eu já sei todas as escalas em todos os tons, já estudei todos os arpejos. Eu falei assim, legal, tecnicamente parece que você está em dia com esses assuntos. Mas você fez uma relação da sua escala que você estava estudando com um acorde? Se você não fez, para a improvisação, você perdeu tempo. Se você estudou escala não pensando harmonicamente, você perdeu tempo. Mesmo estudando escala tecnicamente, você tem que ter um critério. Por exemplo, vou estudar a escala de Dó maior usando diferentes articulações, em diferentes andamentos, ascendentes, descendentes. Então, são maneiras, eu tenho que pôr propósito, não é só sair tocando. É a mesma coisa, sei lá, estou assistindo um filme, já deve ter acontecido com você está comendo pipoca, daqui a pouco você nem está automático comendo pipoca. De repente, você pegou uma barata e colocou na boca. Claro, a partir de hoje, vocês olham se não tem uma barata lá no pacote de pipoca. Mas é isso, o que eu estou querendo dizer? Essa coisa mecânica. Então, você começa a estudar Dó maior, Ré maior, Fá maior, daqui a pouco você nem sabe no que você está pensando. Não, pensar escala harmonicamente, pensar no arpejo harmonicamente. Qual escala, para qual acorde, qual cadência, ou quais cadências, eu tenho que saber isso. Então, é uma outra maneira de eu estudar escala e também os arpejos. Outro assunto também que eu vejo que bomba nas conversas, principalmente de alunos saxofonistas, é tocar superagudo. Os superagudos, como que se toca os superagudos, como que faz os superagudos, quais as posições que tiram as notas superagudas. Pessoal, se não entender a série harmônica, esqueça de estudar superagudo. Se não tiver uma boa respiração, um trabalho de flexibilidade, esqueça de tirar notas agudas. Primeiramente eu tenho que conhecer a série harmônica. Por isso que já falam harmônicos, tocar harmônicos. Eu tenho que conhecer a série harmônica. Então não adianta estudar música sem conhecer teoria musical. Não tem como. Eu tenho que estudar teoria musical, eu tenho que saber o que é uma série harmônica, pelo menos aí os primeiros harmônicos, a partir de uma nota pedal, o que surge a partir dessa nota pedal, quais são as notas, quais são os intervalos. Isso é conhecimento que vai me ajudar a tocar lá os superagudos. Juntando, claro, com a embocadura, todo aquele conhecimento técnico no instrumento, no caso do saxofone. Isso é importante. São ferramentas importantes. Outra situação interessante que eu já presenciei, não foi uma ou duas vezes, interessante não, triste. Alunos não, profissionais, músicos, né? Principalmente os que tocam música brasileira. Eu acho isso também, antes de eu comentar, esse radicalismo musical, eu acho que não leva a nada. Eu só toco jazz, o resto é ruim. Eu só toco samba, o resto é ruim. Não, a gente sabe que opiniões radicais não levam a coisas positivas. Podemos ver radical religioso, um torcedor radical, um político radical, no que dá. Na música também. Então, temos que respeitar os outros estilos, os músicos que tocam outros estilos. Então, voltando lá ao assunto, músicos que tocam só música brasileira. Para eles, a música é música brasileira, né? Eu já ouvi assim, se vier um gringo falar comigo a respeito de informação sobre música brasileira, se ele não falar português, eu não converso com ele. Olha que absurdo. Tudo bem, você pode não falar em inglês, né, a língua universal, aí, um idioma dele, você não é obrigado. Mas olha só, o absurdo. Então, a pessoa está tentando se comunicar, fazer um contato com você e você vai repelir, né? Então, olha que absurdo, que falta de cultura, que ignorância. Às vezes você pode aprender muito com aquela pessoa e você acabou descartando. Então, se puder estudar inglês, eu acho importante estudar inglês. Eu não falo bem inglês, estou estudando ainda.
Por quê? Se vocês repararem, a maioria dos métodos são americanos, estão escritos, né, em inglês. Quantas informações boas estão ali naqueles métodos e às vezes vocês não entendem porque ou aquele que não fala inglês não entende. Quantos métodos brasileiros, digamos assim, tem de improvisação para saxofone? Quantos? E quantos tem americanos, canadenses, europeus? Muito mais. Então o que está acontecendo? Quem é que está perdendo? Quem não fala inglês, não conhece a língua, porque tem muita informação boa nesses métodos americanos. Claro, tem coisa ruim também. Aí tem que saber separar. Então, essa coisa, não, eu não falo. Não, é um absurdo isso. Então, acho que a gente tem que tomar um certo cuidado. Outro ponto, só estudar instrumento, como eu já venho falando sistematicamente, só estuda o instrumento. Não sabe dizer, por exemplo, se Phil Woods, um saxofonista alto de jazz norte-americano, ele é mais importante tecnicamente ou estilisticamente do que David Sanborn, né? Um deles aí criou, digamos assim, um estilo no saxofone. Então, estilisticamente, um é mais importante, digamos, dentro da história. Veja bem, não estou querendo comparar, eu estou falando na questão do estilo, né? Então, eu tenho que saber isso, eu tenho que saber um pouco da história do saxofone, no caso aqui dos saxofonistas, como que surgiu, qual foi o caminho para que esse instrumento percorreu até chegar aonde ele está hoje, né? Qual o caminho? Isso é importante. Então, eu já li vários métodos norte-americanos que falam assim, você estuda, mas leia também um bom livro, vá ao cinema, converse com as pessoas, não fique preso lá, não fique um cara tapado, né? Música precisa de vida social. Música é, aliás, uma representação, como posso dizer, você expressar o seu meio social, né? Então isso está ligado com a música, a expressão está ligado com o meio com que você vive também, né? Podemos reparar, por exemplo, o chorinho, como é que ele veio, o jazz, como que ele começou, né? A música erudita, como que ela começou. Pode ver que tem ligações aí com aquela época, com aquela sociedade, com aquela comunidade. Então isso é importante. Então, resumindo aí, digamos assim, ou melhor, concluindo todo esse vídeo, o que eu quero dizer? Tem que saber o que está estudando, o porquê está estudando, para que está estudando e não só estudar o instrumento, estudar outros pontos que vão te ajudar a melhorar a sua técnica, o seu desempenho no instrumento musical. Tá ok? Fica aí essa dica. Se puder, compartilhe esse vídeo, claro, como eu disse no começo, se você concorda com as minhas colocações, e também visite meu canal no YouTube, Ed Fogaça. Um abraço!